E acabou há pouco lá em Santana do Parnaíba o jogo válido pela quinta rodada do Paulistão Feminino de 2026. O São Paulo recebeu o Mirassol e venceu por 2-0. Não jogou bem, mas conseguiu manter o favoritismo e consegue uma vitória importante encostando nos líderes. Nós vamos trazer para vocês aí a nossa análise, opinião desse grande jogo e também o histórico da partida de São Paulo 2, Mirassol 0. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações do futebol feminino e o destaque é esse jogo que acabou há pouco lá em Santana do Parnaíba, de São Paulo 2, Mirassol 0 pela quinta rodada do Paulistão Feminino. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal sabem que o conteúdo vai ser e será show de bola, não é verdade, meus amigos? Por isso eu já conto com o seu like no começo do vídeo. Gente, é muito importante o seu like, peça essa gentileza, principalmente nós ficamos aí um tempo sem gravar vídeos, sem mandar conteúdos por causa da Copa do Mundo, tivemos aí a paralisação do futebol feminino e agora a gente está retornando, então é muito importante que você deixe o seu like, certo? Para a gente voltar aí, o algoritmo do YouTube voltar a deixar os nossos conteúdos na página principal do YouTube. Por favor, então o seu like é importante se você curte o nosso canal e se você gosta de futebol feminino. E se você tá chegando aí agora, tá vendo qual que é do nosso canal, por favor, assista o vídeo, tá? Se você tá em dúvida qual que é do canal, e se no final você gostar, aí sim, deixa seu like, se inscreva, que é muito importante pra gente. Por favor, conto com vocês, beleza, gente? Pois bem, galera, o São Paulo confirmou o favoritismo e venceu o Mirassol por 2-0 na noite dessa segunda-feira, pela quinta rodada do Paulista Feminino. Em Santana do Parnaíba, o tricolor controlou boa parte da partida e definiu o resultado com um gol nos acréscimos do primeiro tempo e outro na reta final da etapa complementar. O primeiro gol foi marcado de falta pela Bia Menezes, aliás, o primeiro gol dela depois da lesão, né? Ela que ficou praticamente quase toda a temporada lesionada e agora voltou aí já uns 3, 4 jogos, voltou bem, reforçou a equipe do São Paulo e esse é o primeiro gol. E o segundo gol foi marcado pela Kézia Sena, certo? A Kézia também, que assim que passou pro profissional, a Kézia se lesionou e aí ficou também um tempão sem poder jogar, assim como a Vicky Amaral, a Bia Menezes, né? E a Kézia teve aí a felicidade de fazer o último gol, certo? Eu acho que a comentarista não conhecia a Kézia porque falou que o primeiro gol dela, né, desde que ela tá no São Paulo, sem contar que ela era artilheira lá no Sub-20 de São Paulo, né? Então ela era artilheira lá, não é à toa que ela veio pro time principal. Então é o primeiro gol, merecidamente, né? A Kézia fez esse gol. Pois bem, galera, e como é que os dois técnicos, tanto a técnica do Mirassol e do São Paulo, escalaram as suas equipes para este duelo? Vamos começar com a técnica do Mirassol, que é a Karine Bossetti. Ela foi com a Ágata, a Riveiros, Chimeia, Catiele e a Dutra, Raquel, Gabi Batista, a grande Júlia, como joga essa menina, hein? Dani, Vicky e Araújo. O Mirassol, gente, tem um bom time, jogadoras que já passaram por grandes equipes, jogadoras que têm casca. Essas meninas, se mais um tempo aí continuarem jogando juntas, vai dar o que falar. Claro, tá no começo, a gente sabe que o Mirassol tá jogando aí contra os melhores times do Brasil, né? Porque o Paulista é o mini brasileiro, né? Então vai melhorar. Enquanto que o técnico do São Paulo, que hoje foi comandado pelo Guilherme Vieira, já que o Thiago Viana está suspenso, ele foi com a Carlinha, Milena, Luísa Calazans, Rafa Soares, Carol Gil e Bia Menezes, Robinha, Carla Alves,
Camilinha, Vicky Amaral e a Soraya. Perceba que aí 7 jogadoras reservas no time jogando hoje. Então, com certeza, o São Paulo ia encontrar dificuldade, né? Porque as jogadoras precisavam descansar, já que teve uma sequência incrível aí de Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e mais uma vez o Paulista. Nossas meninas precisavam descansar e o Guilherme Vieira já fez essa mescla nesse time de hoje. E como é que foi o primeiro tempo, gente? Olha só, o primeiro tempo foi trucado e mais equilibrado do que a diferença na tabela do que indicava as duas equipes. O São Paulo teve maior controle de posse de bola e tentou envolver o Mirassol na troca de passes, enquanto as Leoas paulistas se fecharam bem e dificultaram a criação do tricolor, respondendo quando encontrava espaços. As melhores chances foram do time da casa, que encontrou o gol na bola parada, gol assim marcado pela Bia Menezes. Águida do Mirassol fez grande defesa em chute de Carla Alves aos 26 minutos e na sequência Bia Menezes acertou o travessão. As Leoas responderam em finalização da Pamela Dutra, defendida por Carlinha, mas seguiu pressionado. Já nos acréscimos, Bia Menezes cobrou falta da intermediária, a bola passou por todo mundo e morreu no canto esquerdo da goleira, garantindo a vantagem do tricolor para o intervalo. E o segundo tempo, como é que foi? O Mirassol voltou para o segundo tempo, tentando adiantar a marcação e pressionar a saída de bola do São Paulo, mas encontrou dificuldades para sustentar essa estratégia. O tricolor manteve o controle da partida, criou as melhores oportunidades e obrigou a Águida a trabalhar logo aos 7 minutos em finalização da Soraya. Depois, Carol Gil desperdiçou boa chance dentro da pequena área, enquanto as Leoas paulistas passaram boa parte da etapa acuada no campo de defesa. Após a pausa para a hidratação, o Mirassol conseguiu equilibrar as ações e esteve perto do empate. Júlia Daltoé acertou a trave em chute de longa distância. Vicky desperdiçou um gol cara a cara com a goleira e Raíssa também levou perigo de cabeça depois de cobrança de escanteio. Sem aproveitar as oportunidades, o time do interior foi castigado. Aos 42 minutos, Kézia, que entrou no segundo tempo, recebeu belo passe de profundidade da Carol Gil e driblou a Águida e marcou o segundo gol, sacramentando a vitória das soberanas por 2-0. E agora, como é que ficam os dois times na tabela? Olha só, com a vitória o tricolor chegou a 9 pontos, com 3 vitórias e 2 derrotas na competição. O Mirassol, por sua vez, apesar da derrota, voltou a apresentar evolução e fez uma atuação competitiva diante de um dos candidatos ao título. O Leão segue sem vencer no estadual, com apenas 1 ponto conquistado em 5 rodadas. São Paulo, esse é o primeiro jogo da 5ª rodada, ainda tem a Ferroviária, ainda joga, o Santos ainda joga e ainda temos aí o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras na quarta-feira e nós vamos fazer o pós-jogo, certo? Pois bem, e o compromisso das duas equipes, olha só, agora pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, as Leoas voltam a campo no dia 12 de agosto às 17 horas, quando recebe o Corinthians, jogo difícil aí para o Mirassol. O jogo será lá em Bálsamo. O São Paulo enfrenta o Santos no dia 13 de agosto às 19 horas em Cotia pela 6ª rodada do Paulista. Mas antes, o São Paulo segunda-feira agora vai visitar lá no Barradão o Vitória pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino. E logo depois, no dia 5, quarta-feira, o São Paulo vai visitar o Bahia. Aliás, eu acho que o São Paulo deve até ficar lá na Bahia depois desse jogo contra o Vitória. O jogo será lá na Bahia, entre Bahia e São Paulo, pelo jogo de ida da Copa do Brasil Feminina de 2026. Então, grandes compromissos que o São Paulo tem aí na sequência. Pois bem, meus amigos, o São Paulo não jogou bem, mas também não sofreu, né? Apesar de uma bola na trave da Júlia, né? Que, aliás,
com todo respeito ao Mirassol, que faz um bom trabalho, começou um bom projeto, mas eu fico me perguntando se não tinha um clube de primeira linha aí do Brasil que não viu a Júlia encerrando o contrato no Santos, ou qual a situação dela que estava no Santos, porque para mim sempre foi uma grande jogadora, né? E olha que ela ainda tá aí jogando com o Mirassol, só disputando o Paulista, a jogadora fica meio fora de ritmo, né? Então eu fico me perguntando se não apareceu, porque não é possível. Claro, o Mirassol deve ter apresentado um projeto, deve ter apresentado financeiramente uma situação melhor para a Júlia, porque eu sempre admirei a Júlia quando ela jogava no Santos, principalmente quando estava a Fernanda, né? A Júlia era incrível, ela sempre teve um belo chute, certo? Então, para mim, não é surpresa nenhuma. Para quem não conhece, tá vendo ela no Mirassol, mas a Júlia é uma grande jogadora e eu não sei se ela deve continuar no Mirassol para a próxima temporada, né? Porque não é possível que os scouts das outras equipes não vejam uma jogadora dessa como a Júlia, como a Catiele, lá no Mirassol, que vai só disputar o Paulista, né? Pois bem, gente, mas o São Paulo não jogou bem, mas conseguiu a vitória, certo? Claro, um pouco fora um pouco cansado São Paulo, uma sequência de 4 jogos seguidos aí. Então o São Paulo tinha mesmo que dar uma folga para jogadoras, né? Porque nenhum esqueleto aguenta desse jeito. Uma sequência muito difícil e o São Paulo ainda saiu bem nessa sequência. Então, um time mesclado hoje, o qual faltou entrosamento dessas jogadoras. Dificilmente você vê essas jogadoras jogando junto. Então, o time encontrou dificuldade? Encontrou, mas também a gente tem que observar que dificilmente esse time joga nessa formação, né? Eu só não gostei do esquema que o Rogério, o Guilherme entrou, que foi no 3-4-3, né? É um esquema, se você tá com um time mesclado, você vai entrar num 3-4-3, é muito arriscado. Tanto é que a jogadora do São Paulo pegava a bola da defesa pro meio de campo, não tinha opção, tinha que atrasar a bola, né? Porque não tinha opção para passar. Então é um esquema muito difícil. O certo seria ter ido no 4-4-2 ou no 4-3-3, seria o melhor para o São Paulo, mas no 3-4-3 é muito difícil. Mas mesmo assim o São Paulo conseguiu a vitória, tá com o jogo a mais agora, as outras equipes na sequência é igual ao São Paulo. Agora, se o Corinthians e o Palmeiras empatarem, o São Paulo fica à frente dos dois. E também vai depender da Ferroviária, que a Ferroviária está em primeiro. A Ferroviária pode chegar, se vencer, pode chegar a 12 pontos, né? Então, é isso, meus amigos. Não jogou bem, mas foi o suficiente para vencer, certo? E a gente tem que ver também que estava um time mesclado, faltou ritmo nessas jogadoras, faltou entrosamento, e isso a gente tem que observar também. Então, essa é a nossa opinião. A gente volta agora no pós-jogo de Corinthians e Palmeiras. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa, abençoada semana, e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Fran.